pensamos em Jesus, é comum vir à mente o Salvador compassivo, manso, cheio de sabedoria, aquele que acolheu crianças, perdoou pecadores e ensinou com autoridade. Mas se eu te dissesse que existe um livro antigo que retrata Jesus como um menino temperamental, vingativo e que amaldiçoa outros? Calma, não é uma modinha moderna da internet. É o chamado Evangelho da Infância de Cristo segundo Tomé. É um texto antigo, mas também absurdamente bizarro e nada inspirado. Quem escreveu essa obra? Apesar do nome segundo Tomé, esse livro não foi escrito pelo apóstolo Tomé. Na verdade, trata-se de um exemplo clássico de pseudepigrafia. Quando alguém escreve um texto e finge que foi outra pessoa famosa que escreveu, só para dar mais moral à coisa. Os estudiosos datam esse evangelho entre os séculos 2 e 3 depois de Cristo, ou seja, muito depois da morte dos apóstolos, e de qualquer testemunha ocular da vida de Jesus. Isso já nos levanta uma dúvida justa. Como confiar num relato da infância de Jesus, escrito por alguém que nem sequer viveu na época de Jesus? Onde foi encontrado? Fragmentos desse evangelho foram descobertos em várias línguas antigas: sírio, grego, latim, o que mostra que ele circulou por aí. Mas atenção, sua popularidade estava centrada entre os chamados gnósticos, grupos que misturavam o cristianismo com misticismo, filosofia e esoterismo. A igreja cristã primitiva, por outro lado, nunca reconheceu esse livro, não como texto como autêntico ou inspirado. Para eles, esse evangelho era tão confiável quanto um conto do tipo Era uma Vez. Os detalhes absurdos desse livro. Agora vamos ao que interessa, o conteúdo. Prepare-se, porque esse Jesus aqui está mais para protagonista de um filme de terror. Jesus e os pássaros de barro. Aos 5 anos, Jesus molda 12 passarinhos de barro e os faz voar. Parece até um milagrinho fofo, se não fosse o fato de que isso ocorreu num sábado. Um vizinho reclama. E qual a reação do pequeno Jesus? Amaldiçoa o homem que cai morto. A criança que o atrapalhou, outro menino esbarra nele. Jesus, com toda a sua ternura, amaldiçoa o garoto, que morre na hora. Isso mesmo, um pequeno empurrão e fim da linha para a criancinha. Reclamar com Jesus? Péssima ideia. O pai do menino morto aparece para tirar satisfação. A resposta de Jesus? Deixa o homem cego, porque, claro, cegar é sempre uma boa forma de resolver conflitos, certo? Na escola, Jesus era o terror. Um professor tenta ensinar o menino. Resultado? Jesus o humilha com sua sabedoria celestial e o amaldiçoa, causando sofrimento físico. Provavelmente o professor nunca mais deu aula. Depois melhora, mas nem tanto. Nos capítulos finais, há relatos de Jesus curando pessoas e ajudando a família de José. Talvez uma redenção. Mas depois de tantas mortes e maldições, fica difícil, né? Mas e os que defendem o Evangelho de Tomé? Sim, tem gente que tenta justificar esse texto. Vamos ver os argumentos mais comuns e por que eles não funcionam. Preenche o vazio sobre a infância de Jesus. É verdade que a Bíblia fala pouco sobre a infância de Cristo, mas preencher o vazio com mitologia bizarra não é solução. João 2,11 diz que o primeiro milagre de Jesus foi transformar a água em vinho, isso já adulto. Isso contradiz totalmente os milagres infantis do Evangelho de Tomé. Era baseado em tradições orais. Ok, mas que tipo de tradição oral? Esse Jesus vingativo lembra mais um semideus grego do que o Messias. Se tradição oral fosse critério, até lendas urbanas virariam escritura. Alguns cristãos primitivos liam. Sim, alguns grupos liam, especialmente os gnósticos. Mas isso não é mérito. Esses mesmos grupos também criaram textos onde Jesus não morreu, ou onde Deus era uma entidade má do Antigo Testamento.
ou seja, confiabilidade zero. Então, por que esse livro não está na Bíblia? Vamos destacar alguns pontos claros. Contradição com os evangelhos canônicos. Enquanto Lucas capítulo 2 descreve Jesus crescendo em sabedoria, graça e submissão, o evangelho de Tomé apresenta uma criança mimada, desequilibrada e vingativa, incompatível com o caráter de Cristo. Milagres sem propósito. Nos evangelhos bíblicos, os milagres glorificam a Deus, curam, alimentam, libertam. Já em Tomé, os milagres são infantis, punitivos, egocêntricos. Escrita tardia. Escrito mais de um século após a vida de Jesus, por autores desconhecidos, sem vínculo com os apóstolos, sem confirmação doutrinária e com teologia distorcida. De fato, é um livro a ser esquecido. Enfim, é um livro apócrifo? Sim, e com mérito. O Evangelho da Infância, segundo Tomé, pode até ser uma curiosidade literária, uma amostra de como algumas pessoas queriam preencher as lacunas da Bíblia com criatividade. Mas como fonte confiável sobre Jesus? Nem pensar. É um retrato distorcido, até ofensivo, da figura de Cristo. Um texto tardio, esquisito, fantasioso e sem qualquer respaldo dos seguidores originais de Jesus. Em vez de nos aproximar do verdadeiro Jesus, esse apócrifo nos afasta, e muito. E no próximo vídeo, vamos responder uma pergunta fundamental. Como saber se um livro é inspirado por Deus? Vamos explorar critérios históricos, doutrinários e espirituais que ajudaram a formar o cânon da Bíblia como o conhecemos hoje. Spoiler: não é porque um livro é antigo que ele é inspirado, e nem porque tem o nome de um apóstolo que merece estar na Bíblia. E você, já tinha ouvido falar desse livro apócrifo? Já imaginou um Jesus assim? Conta pra gente nos comentários o que achou. Tem matéria sobre esse tema no link da descrição. Estude com honestidade. Historiador TJ.